Bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com todos vocês. Você já agradeceu a sua vida hoje? Dia do Senhor, como é que você acordou? Acordou bem? Deu glórias a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu alimento, pela sua liberdade? Eu espero que sim, se não, eu espero que de alguma forma, desse momento em diante, você passe a fazer isso. Nós continuamos em quarentena, continuamos com o culto público suspenso. Agora a determinação do governo estadual é o decreto 525, que ainda proíbe um ajuntamento de pessoas. E aí está aquela guerrinha, porque o governo federal ele colocou a igreja como serviço essencial, o Supremo já se meteu nisso, o nosso governador aqui gravou um vídeo dizendo que a igreja não é serviço essencial. Isso é interessante. Alguns cristãos torceram o nariz na época da eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas a declaração dele e do ministro da Saúde, o Mandetta, dizendo que a igreja é um serviço essencial para a sociedade, eu vejo como algo muito significativo, vindo do presidente da República, vindo de um histórico que nós temos de presidentes ateus, né? Ou daquele tipo de aquele cristianismo de decalque, de adesivo, né? De bandeirinha. Com todos os seus defeitos, a gente tem que ver também as qualidades, e eu achei muito interessante essa declaração, muito significativa a declaração do presidente, e muito significativa a declaração do nosso governador, dizendo que academias são serviços essenciais, mas igrejas não, né? Antes de trazer uma palavra para nós meditarmos, e voltando ao ponto que eu estava falando a respeito da quarentena, muito provavelmente, talvez ainda na próxima semana, nós façamos desse formato antes de termos o culto público. Isso é em obediência à lei, o decreto estadual, porque o federal está acima, mas aí foi uma falha do nosso presidente dele não esclarecer isso e não dar uma jurisdição, né, alguma coisa bem clara para isso. Então não queríamos colocar nenhum irmão em risco. Por respeito também a muitos dos nossos membros da igreja que são idosos, muitos que são grupos de risco e muitos que moram em outras cidades e acabam tendo que fazer um deslocamento grande e tudo mais. Então, de momento nós vamos fazer isso. Após você assistir esse vídeo, eu espero que você, reunido com a sua família, tenha o seu culto caseiro, o seu culto familiar. E semana passada foi tão lindo receber as fotos dos membros da igreja. Espero que façam o mesmo nesse domingo e que Deus abençoe o dia de cada um dos senhores. Algumas pessoas me pediram para comentar algumas coisinhas a respeito dessa situação, né, do coronavírus, da pandemia e tudo mais, para instrução. A ideia do vídeo não é um vídeo político, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu já falei e volto a repetir, cuidado com o jornalismo. O jornalismo é tendencioso, eles têm uma agenda, eles têm quem paga, né? Haja vista o Datena que foi tirado do ar, a Band ficou 1 hora fora do ar, porque estava desagradando aos financiadores, né, chineses do canal. Então os números são exagerados. Ontem eles estavam falando sobre um aumento de número de casos de 19%, como se fosse algo verdadeiramente brutal, se fosse 200%. Vidas a gente não quer perder nenhuma, mas meu amigo, calma lá. Depois outra coisa, ninguém mais morre de nada, já notou? Ninguém mais morre de doença nenhuma. Todo mundo só morre agora de coronavírus. Pessoa contraiu o coronavírus, não é grupo de risco, tem 30 anos, pega o seu carro, perde o controle numa curva, bate num poste, fica preso entre as ferragens e morre. A causa da morte é coronavírus.
Há de se notar que o número de casos que tem sido noticiado de vítimas fatais e de pessoas que estão com o vírus, que contraíram o vírus, eu acredito que esses números são baixos. Por quê? Porque em muitos estados não é aceito os testes particulares, só os que passam pelo estado. Então nós teríamos um número maior de infectados. Agora veja o seguinte, toda vida é importante e a gente sente, e eu peço que você esteja orando por cada parente de uma dessas vítimas. Mas durante esse tempo aí que tivemos o corona explícito no Brasil, que foi só depois do carnaval, né? Eu lembro bem que o primeiro caso de coronavírus foi na quarta-feira de cinzas. Durante o carnaval não tinha problema nenhum, juntamento, não tinha, estava tudo tranquilo, né, era totalmente seguro. Mas quarta-feira de cinzas é que começou os casos. Quarta o primeiro, na quinta foi para 3 e assim foi indo. Desde lá, vamos contar então só quarta-feira de cinzas, desde lá até agora, quantas pessoas morreram no Brasil? Quantas pessoas morreram de gripe? Quantas pessoas morreram de câncer? Quantas pessoas morreram por má nutrição? E quantas dessas pessoas que morreram com o coronavírus não estavam em grupos de risco? Pessoas obesas, sedentárias, com problemas cardíacos, com problemas pulmonares, com diabetes. São números, são coisas que nós temos que pensar. Gente, muitas pessoas ainda vão pegar esse vírus, e esse vírus ele tem baixa letalidade. A quebra do sistema de saúde, o nosso governo tem sido muito eficiente nisso. O número de leitos que está sendo disponibilizado. Nós tivemos presidente há pouco tempo atrás que disse que era muito mais importante termos estádio e Copa e Olimpíada, mais importante isso do que hospitais. Agora nós estamos com alguém botando a mão na massa, um baita de um ministério. Então está sendo tudo organizado e eu acho muito difícil acontecer aquele colapso do sistema. Vai encher? Vai. O sistema já está difícil? Tá, mas aquele colapso apocalíptico que está sendo ventilado, eu acredito que não vai acontecer. E mesmo porque muitas pessoas que contraírem esse vírus não vão precisar ser internadas. Aqui na nossa cidade nós tínhamos a maioria das pessoas infectadas sendo tratadas em casa. Há alguns casos, e principalmente as pessoas do grupo de risco, é que vão precisar de hospitais e que vão precisar de UTI. Então temos que cuidar com isso também. Há uma campanha muito forte contra o coronavírus, que na realidade é uma campanha contra o presidente da República. E se você concorda com o nosso presidente ou não, você tem que respeitar o voto popular. Que como você está na mesma nação que eu estou e que ele está, nós temos que estar juntos. Não tem como prejudicar o Brasil para prejudicar só o presidente. Todos nós somos prejudicados. E muitas pessoas, como sempre, estão olhando só para o que podem ganhar com isso. Há muita hipocrisia. Eu vi essa semana o prefeito de Nova York, ele usando, como muita gente está usando, vidas importam. Vidas são importantes. Economia se recupera, vidas não. Pá, que legal essas pessoas que dizem isso. E esse prefeito ele foi mais longe, agora não sei se é prefeito ou governador, me perdoem pelo lapso da cabeça. Mas ele disse o seguinte: a minha mãe é idosa, ele falando. E a vida da minha mãe e da sua mãe não é descartável. Poxa, que tocante, né? A vida das nossas mães, a vida da mãe dele, essas vidas não são descartáveis. Óbvio que não são, o seu desgraçado. Não são descartáveis. Só que esse é o cara que assinou há pouco tempo atrás uma lei que mães podem abortar até o 9º mês de gestação. Aí essas vidas não importam. Isso é hipocrisia.
Quer ver outra hipocrisia? As pessoas estão dizendo assim, ó, pense nos outros, fique em casa. Mas são as pessoas que estão pedindo comida em casa. Pessoas estão fazendo comida em algum lugar, tem que sair de casa fazer comida, outras têm que sair de casa para entregar. Aí depois isso gera um lixo, outras têm que sair de casa para recolher o lixo. Se ela ficar doente, ela quer ir no hospital e ela quer ser atendida. Ela quer ir na farmácia comprar o remédio e quer ser atendida. Ela quer ir no mercado e quer que todos os produtos estejam nas prateleiras, que todas as empresas tenham produzido, que todos os caminhoneiros tenham chegado, que todos os repositores tenham colocado, que a faxineira do prédio dela e do mercado tenha feito um trabalho maravilhoso. Ela quer tudo isso. Ela quer que tenha PM na rua, fazendo segurança, mas ela diz, fique em casa. Esses profissionais, será que eles não têm idosos em casa? Raciocina, nós não podemos ser hipócritas. Ou será que essas vidas não importam? Toda vida importa. Nós devemos fazer sim uma quarentena, um isolamento vertical. As pessoas idosas, nós temos que cuidar delas. As pessoas de grupo de risco, nós temos que cuidar, elas têm que ser isoladas e elas têm que ter sabedoria. Não dá para pegar o netinho que foi para a escola no colo. Não dá para você chegar e dar um beijinho na sua mãe, no seu pai, no seu avô, no seu tio. Para de hipocrisia, protege ele. Se cuida, faça a sua higiene quando você entrar e quando você sair. Deixa essas pessoas o mais próximos e isoladas possíveis. Agora, um lockout total no Brasil, isso não existe. Não existe nação que suporta isso. A Suíça não suportaria 30 dias de portas fechadas. O coronavírus pode matar muito mais CNPJ do que CPF, muito mais empresas do que pessoas físicas. E pessoas vivas, sem emprego, são pessoas que estarão com dificuldades, passarão fome, haverá crise, desemprego, saques a mercados. Isso é que nós temos que pensar. Nós temos que agir com prudência. Eu concordo plenamente com a posição do presidente a respeito de uma quarentena não horizontal, mas vertical. Acho que ele foi muito ousado. E eu creio que a igreja, nossa posição agora, é orarmos primeiro por esses profissionais que eu citei aqui, que estão lá fora trabalhando já. Orar pelo nosso governo. Ore pelas 3 esferas do governo. Ore pelo executivo não só federal, mas do seu estado também. Ore por aquelas pessoas que estão sem emprego. Ore por aquelas pessoas que não podem fazer a quarentena gourmet. A quarentena gourmet é aquela quarentena que você está em casa, no apartamento, com ar-condicionado, Netflix, cartão de crédito, pede a comidinha. Tem pessoas, meu amigo, que estão com 18, 16 pessoas morando em 25 metros quadrados. Aí é outro tipo de quarentena, né? É uma quarentena que as pessoas não suportariam. Então, muito cuidado quando você generaliza. Com essa pandemia, surgiu muitos sommeliers de pandemia, né? Muitos analistas de pandemia. Ponderem todos os fatos, coloquem os fatos, não deixa se emocionar, mas ora por essas pessoas, ora por esses governantes, orem pela nossa nação, orem por aqueles que estão com pessoas enfermas, orem pelas pessoas em grupo de risco, orem pela nossa economia. Eu vi um cara dizendo que cada morte que acontecer por causa do coronavírus, a culpa é do governo federal. Quantas e quantas mortes têm acontecido por desvios de governo federal, estadual, municipal, por deputados e senadores e vereadores corruptos, por dinheiro que não chega na saúde, na educação, dinheiro que foi já dado. Não adianta nem vir lá, imposto é roubo, mas já foi roubado, já foi pago e foi desviado para esses caras. Ora, nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender. E eu queria
trazer uma pequena meditação, como eu falei na semana passada, da mesma forma que eu fiz na semana passada. Eu não vou fazer uma pregação expositiva, muito menos uma pregação. Vamos ler um texto e meditar algumas coisinhas nele. Eu quero deixar uma palavra de conforto, de consolo e, como sempre, de exortação, principalmente para os membros da nossa comunidade. E aí depois, eu espero que Deus conduza cada um dos senhores no culto familiar. Diz a palavra do Senhor no Salmo 103 o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Essa música é do apartamento de baixo, tá? A moça está aprendendo a tocar piano e a gente tem uma trilha de fundo. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como a flor do campo, que assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu juízo domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Que texto maravilhoso, né, senhores? Vamos orar. Curva a sua cabeça onde você estiver. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela nossa vida. Louvamos o Teu santo nome nesse dia grandioso, no dia que Tu escolheste para separar, para consagração, o Teu dia, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de termos acesso e podermos meditar na Tua santa palavra, do Teu Santo Espírito ter nos chamado. Pedimos, Senhor, que Tu encha os nossos corações da Tua palavra, que Tu possa imprimir em nossos corações as certezas do Teu Evangelho, que Tu possa nos dar paz e confiança e um espírito humilde, que se lembre sempre que é pó e que depende de Ti para tudo. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu anotei algumas coisas aqui para nós meditarmos. Rapidinho. Primeira coisa, nós estamos no momento, vivemos um momento de incerteza, de insegurança. Vivemos num momento de medo. Alguns com medo da doença, alarmados, em caos. Outros com medo da situação, da crise financeira que pode se aproximar, que já vai haver, mas que pode ser maior e poderia ser muito maior se Deus não tivesse nos auxiliado e nos chamado à razão. Se Deus não tivesse começado a mexer com homens para nós
voltarmos a dar ignição no Brasil e voltarmos ao trabalho. Haveria crise, consequência econômica. Quando tudo isso acontece, quando há essas incertezas, naturalmente e infelizmente, nós começamos a tirar os nossos olhos das coisas que realmente importam. Nós começamos a tirar os nossos olhos do verdadeiro tesouro. E começamos a olhar aquele tesouro que nós juntamos, onde a traça corrói. Nós começamos a olhar para as dificuldades do futuro, como eu falei na semana passada, ao invés de olharmos a graça que recebemos hoje. Nós começamos a olhar com maus olhos. Nós tiramos o olhar daquilo que verdadeiramente importa. Nós perdemos a perspectiva correta das coisas, de como observar as coisas. E nós, nesse momento, é interessante que a internet parou de foto sensual e agora é só misericórdia, Senhor, e corrente de oração e tudo mais, né? Como diz aquele ditado, num avião caindo não existe ateu. Mas as pessoas começam a olhar para Deus e começam a olhar para Deus com certa expectativa, o que não é o mal em si. Nós temos que nos aproximar de Deus, confiando que Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Isso é certo. Mas nós não podemos perder as perspectivas corretas das coisas como nos são apresentadas pela Escritura. Afinal de contas, como diz aqui o verso 7, Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, e nós temos isso tudo registrado para termos fé. Nós temos que olhar a perspectiva correta. Nós não podemos focar naquelas coisas que nós esperamos de Deus, ou naquelas coisas que nós queremos que Ele faça. Nós devemos esperar boas coisas de Deus, mas muitas vezes nós queremos algo a mais. E nós começamos a olhar para Deus como alguém só que tem para dar, que pode dar, que vai dar, mas esquecemos do que Ele já deu. E essa é a perspectiva correta para iniciar qualquer caminhada com o Senhor. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para esse texto, como ele nos chama a adoração de gratidão. E gratidão nós temos quando nós lembramos aquilo que o Senhor nos fez. Nós temos que ter gratidão por tudo que Deus nos fez, nos tem feito. E pelo principal que Ele nos fez. Davi, ele fala consigo mesmo, ele diz, bendize a minha alma. Isso nós precisamos fazer às vezes. Dizer para nós mesmos, para. Por que está angustiado a minha alma? Diz em outra passagem da Escritura. Para, não te angusties. Bendize, confia no Senhor. Bendize, ó minha alma. Bendize o teu santo nome, no verso 1. Isso me lembra a oração do Pai Nosso. Depois, bendizer todos os seus benefícios. Nós temos que ter uma adoração por gratidão. Por fim, bendizer aquele que perdoa todas as iniquidades. E aqui esse verso, naquele paralelismo hebraico, né? Fala de iniquidades e fala de enfermidades, e muita gente quer fazer um samba disso aqui. É a mesma coisa sendo dita, de duas formas diferentes. Bendize a minha alma, agradeça, seja grato, adore em gratidão pela graça recebida, pelo perdão de todos os nossos pecados, de todas as iniquidades. Bendize a minha alma por aquele que redime a vida da perdição e nos coroa. Lembram de Romanos 8? Aquele que Ele chamou, que Ele escolheu, que Ele predestinou, aqueles também Ele glorificou. Fomos chamados para a glória de Deus, mas Ele também nos glorifica. Somos adotados em Cristo Jesus como filhos. O que mais nós queremos? Em terceiro lugar, ainda falando sobre adoração. Adoração com gratidão, mas pela misericórdia. Graça é o favor imerecido. Graça é aquilo que Deus nos dá que nós não merecíamos. Misericórdia
é não dar aquilo que nós merecíamos. E os versos que eu queria chamar mais atenção, aliás, o verso que eu queria chamar mais atenção é o verso 10, que diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. De novo um paralelismo, está sendo falado a mesma coisa. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Irmãos, se Deus nos tratasse como nós merecemos ser tratados, primeiramente, Ele jamais teria nos adotado. Nossos pecados jamais teriam sido pagos. Todos nós nascemos como filhos da ira, inimigos de Deus, inimigos da lei de Deus, autossuficientes. Se Deus fosse nos tratar como nós merecíamos, Ele nos lançaria no inferno. E é isso que nós merecemos. Mas mesmo depois da salvação, nós constantemente quebramos a sua lei. Constantemente somos irreverentes. Constantemente somos idólatras. Constantemente desprezamos as coisas de Deus. Constantemente amamos mais a nós do que ao próximo e mais a nós do que ao próprio Deus. E fazemos de nós mesmos e do nosso umbigo ídolos. Se Deus fosse nos disciplinar, e Ele nos disciplina, e ai daquele que Ele nos disciplina, esses são os bastardos. Hebreus diz que os filhos são disciplinados. E quando Deus nos disciplina, nós devemos ter certeza que Ele nos disciplina com misericórdia. Quando vem o castigo, não é um castigo punitivo, é um castigo, uma disciplina para nos trazer para si, para nos purificar. E Ele faz isso com misericórdia, porque o que nós merecíamos. Você pode estar pensando agora: meu Deus, eu vou perder meu emprego, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar meus funcionários, meu Deus, eu não sei como é que vai ser minha vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, não nos recompensa segundo a nossa iniquidade. Tenha sempre isso no coração, meu irmão. Indiferente dessa pandemia, tudo e qualquer coisa que você esteja passando, qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer aperto financeiro, luto ou perto de um luto, qualquer dificuldade que você está passando, você tem que encontrar nessa dificuldade motivo para bendizer o Senhor. Deus dá, Deus tira. Glorificar o Senhor em todas as situações. Por quê? Porque a situação, ela é muito mais leve do que o que nós merecíamos. Deus tem misericórdia. Deus trata com misericórdia. Deus trata com amor. Pensa e lembra sempre disso. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas vai morrer todo mundo. Ah, mas eu sou idoso e não aguento mais ficar em casa. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Que as nossas almas possam bendizer ao Senhor. Em quarto lugar, eu queria listar algumas aplicaçõezinhas para isso. Primeira, como a gente falou em 2 pontos, adoração. O verso 12 diz algo maravilhoso: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Adore aquele que pagou o preço completamente pelos nossos pecados, carregou sobre si, está afastado. Qual é a distância do Oriente para o Ocidente? Essa é a distância das nossas iniquidades. Foram lançadas num mar de esquecimento. Somos corrigidos com misericórdia para sermos santificados, para desenvolvermos a nossa salvação, a nossa eleição. Mas nós não pagaremos o preço que Cristo pagou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso.
Segundo lugar, confiança. Porque o verso 11, olha só. Assim como o céu está elevado acima da terra. Qual é a distância do céu e da terra? Não há uma distância. Você vai continuar medindo. Qual é o limite do céu? Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Então tenha confiança. Se você tem temor a Deus, tenha confiança. Peça a Deus mais temor. Peça a Deus para que Ele aumente a sua confiança. Em terceiro lugar, ainda na confiança, uma confiança de ousadia. O verso 13 diz algo maravilhoso. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós estamos vendo lá no Sermão do Monte. O Pai não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé. É o Pai. Você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, é porque Ele começou a boa obra na sua vida. E se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel e vai levar a termo, Ele vai completar. Se você pode chamar de Pai, é porque Ele deu o seu Santo Espírito, é porque Ele o chamou. É porque você é um filho de Deus. E você pode ter essa confiança ousada. Eu sou filho. Eu sei que o Senhor vai se compadecer de mim. Quarto, temor. Olha que maravilhoso. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. A nossa vida aqui é uma peregrinação, a nossa vida é uma passagem. E por mais que nós soframos nessa peregrinação, nesse vale de lágrimas, Paulo diz que é uma breve e momentânea tribulação, por um peso de glória que não pode ser medido. Meu irmão, tenha essa confiança no seu coração. Não acha que isso aqui é tudo que há, não seja materialista. Há um futuro. A nossa vida não acaba quando secar a flor, quando nós voltarmos ao pó. Nós temos uma vida com o Senhor, ou uma vida totalmente afastada do Senhor. Essa vida vai continuar, de alguma maneira. Para os filhos de Deus, ou melhor, para os que nunca entenderam dessa forma, eu chamo arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, confie em Deus, peça perdão a Ele. Aos filhos, tudo que você olha ao redor é perecível. A gente não pode se apegar por essas coisas. A nossa riqueza tem que estar nos céus. O nosso tesouro tem que estar nos céus. O nosso tesouro tem que ser o nosso Deus. A nossa vida pode ser breve e momentânea, ou pode ser aos nossos olhos uma longa tribulação, mas nunca vai exceder o peso da graça, o peso da glória. E por mais longa que possa parecer aos seus olhos, o que é isso diante da eternidade? 100 anos diante da eternidade. Em quinto lugar, obediência. Olha os versos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, ou seja, infinita, sobre quem? Sobre aqueles que o temem. A sua justiça sobre os filhos e os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Meus irmãos, nós sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Salvação não é por cumprimento da lei. Só Cristo conseguiu cumprir a lei. E só em Cristo é salvação. Salvação é por graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Todavia, nós somos salvos para as boas obras, para a obediência, para a santificação. Deus fez uma aliança conosco que nós devemos obedecer. Mas a nossa salvação não encontra mérito nisso. Essa é a consequência. É igual uma criança, ela nasceu e ela vai chorar. Ela não tem que chorar para nascer. Nós nascemos de novo, e porque nascemos de novo,
Nós vivemos buscando nos moldarmos com a ajuda do Espírito Santo, a imagem de Cristo Jesus, as boas obras. E a cada dia, quando nós olhamos para o que nós fizemos e nós vimos quão maus nós fomos, quão distante nós estamos da perfeição, nós choramos pelos nossos pecados, mas nos alegramos, porque o Pai olha para nós através de Cristo e da sua perfeição, e por isso Ele nos chama filho, e por isso Ele nos chama de justos. Em último lugar, eu chamo todos ao arrependimento. Nós temos falhado muito, nós temos reclamado muito, nós temos ficado ansiosos, nós temos perdido a esperança, nós temos murmurado, blasfemado, nós temos dado de ombros, nós temos menosprezado as coisas de Deus, nós temos tentado viver do nosso jeito, nós temos tentado viver para nós mesmos. E quando alguma coisa acontece conosco, quando a gente vai embaixo do pé de goiaba para roubar uma goiaba e cai uma goiaba na nossa cabeça, a gente, ai meu Deus, eu não suporto, como que eu vou aguentar isso? Deus não nos trata conforme nós merecíamos ser tratados, conforme os nossos pecados, mas Ele nos trata conforme a graça, a misericórdia que foi demonstrada no Seu Filho, crucificado, morto e ressuscitado. Nós vamos passar por esse momento de tribulação. Talvez tenhamos uma crise financeira grande, talvez não tenhamos. Talvez amanhã você tenha trabalho, talvez não tenha. Talvez eu ou você fique doente, talvez não fiquemos. Talvez alguns dos nossos queridos fiquem. Tomara a Deus que não. Mas se passarmos por qualquer coisa que tivermos de passar, que a nossa confiança esteja no Senhor e que nós possamos nos lembrar a nós mesmos, bendize a minha alma ao Senhor. E por mais que está tudo revirado, por mais que nós estamos num turbilhão, bendize a minha alma ao Senhor, porque Tu não tem me tratado como eu mereço. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum das boas coisas que tens feito, da graça e da misericórdia, que é o maior benefício, que é a maior bênção, a qual nós fomos abençoados por meio de Cristo Jesus, como Paulo escreve aos Efésios no 1º capítulo. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos fracos. Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que nós somos pó. Tu sabes que nós não temos resistência para as provas que Tu manda. Tu sabes que nós resistimos sim a Te obedecer. Coloca no nosso coração, Senhor, que nada do que nós estamos passando ou vamos passar é aquilo que nós merecíamos muito mais. Mas Tu, por misericórdia, Tu parcela, por misericórdia, o mal diário vem parcelado junto com a graça para nós suportarmos. Senhor, não deixa o nosso coração, não deixa a nossa mente que nós tenhamos bons olhos para enxergar. Não deixa o nosso coração ficar nessas coisas terrenas, mas que o nosso coração esteja em Ti. Que nós possamos lembrar diariamente, constantemente, a nós mesmos: bendize a minha alma. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu fico aguardando as fotos dos irmãos, dos cultos caseiros, quem quiser mandar. Eu peço que Deus abençoe agora o seu culto familiar. Eu desejo a todos que Deus abençoe. E quero dizer aos membros da comunidade, estou com saudade de estar junto com vocês e de abraçar vocês.
e de beijar vocês, mas dentro em breve nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos. Amém.